Você já teve ou conheceu alguém que teve sangramento nasal? Cerca de 60% da população teve esse problema em algum momento da vida. E este é o assunto do nosso quadro Primeiros Socorros. Com a gente, o socorrista Paulo Viana, que tira todas as suas dúvidas a respeito deste distúrbio bastante comum na vida das pessoas. Se você tem alguma sugestão de assunto que quer ver aqui no quadro Primeiros Socorros, você pode mandar para a gente a sua sugestão pelo WhatsApp 99588-2374. Este é o quadro Primeiros Socorros. A gente começa agora com esse problema bem comum. Eu já passei por isso mais de uma vez. E vamos combinar, piadinhas à parte, com esse nariz aqui, não é pequeno, né, Paulo Viana? O que pode causar um sangramento nasal, tá? E dessas causas, quais são as mais frequentes? Eu vou te dizer a minha, tá? Com esse narizinho aqui que tenho. Sabe o que me incomoda muito, Paulo? O que está acontecendo aqui nesse exato momento? O ar-condicionado ou o ventilador resseca de uma forma as narinas que qualquer movimento, vamos supor, eu vou mexer no nariz logo depois de dormir com o ar-condicionado, ou ficar muito tempo aqui no estúdio, ou na frente de um ventilador, cara, começa a sangrar do nada. E essa é uma causa comum? Sim, é uma das causas, né? Pois Ressecamento nasal, né? Aí é brabo. Pelo frio, até mesmo pelo ar-condicionado. O pó, né? Que acaba então, que a gente acaba então ficando alérgico, né? Sim. E depois a gente acaba às vezes limpando ali o próprio nariz, que acaba então sangrando. Então essas são as causas mais comuns que acontecem. O próprio ato de limpar o salão de festas, como a gente diz, e fazer com muita força. Tem gente que parece que é um trombone. Sim. Faz com muita força. E isso pode também levar ao sangramento, uma lesão? Pode sim, porque nessa parte então da nossa região ali, né, do nariz, os nossos vasos ali são bem sensíveis, tá? Então qualquer ali, alguma pressão então que a gente coloque ali pode então vir a sangrar, até mesmo se a gente da forma até mesmo que a gente vai soar o nariz ali, né, pode então sangrar. Então várias causas podem então, né, desenvolver então esse sangramento nasal. Sim. Além de uma pancada, isso eu imagino, né? Uma pancada muito forte, um boxeador ou coisas do tipo. Mas quais são os dois tipos mais frequentes, se a gente for... Dá para classificar eles, por exemplo? Entra muito no inverno, né? Acontece muito, né? Como a gente já comentou, pelo frio, ar-condicionado, alergia, né? Então, essas são as causas ali mais frequentes, então, que acabam acontecendo, então, esse sangramento nasal. O ar-condicionado é bandido, eu acho que nas duas épocas, né? Agora que já esquentou, ele resseca o ar, né? E aquele ar quente, né? Que a gente costuma usar, uma estufa também ele é tinhoso, ele tira toda a umidade do ar praticamente. Sim, né? Daí acaba acontecendo ressecamento, né, ali do nosso nariz ali. Agora, existe uma faixa etária em que a pessoa pode dizer que fica mais propensa a isso? Com o passar dos anos, isso pode se acentuar de alguma forma? Os sangramentos podem ficar mais constantes? Olha, nesse momento eu não saberia, assim, te responder, assim, né, enfim. Mas eu acredito que sim. Né? Depende até mesmo idoso, né? Com o passar do tempo, então dependendo então da doença crônica, né? Que esse idoso então venha a ter, né? Isso aí então pode sim acontecer, isso mais frequentemente. Agora, sempre parece um sangramento assim, digamos, de forma inocente, não chega a ser uma hemorragia, geralmente é um sangramento leve. Algumas vezes não para, né? O pessoal costuma ficar com a cabeça para cima e a gente vai ver o que fazer, né? Mas ele pode, com certa frequência, indicar algum outro tipo de problema. A lesão pode ser muito maior do que a gente imagina e isso pode ter um risco maior? Claro, né? Tudo vai depender, então, dessa lesão ali, né? Que ocasionou, então, esse sangramento. Então, por isso que é sempre importante, né? Procurar, então, uma avaliação médica. Até mesmo para ver o porquê que está acontecendo, se isso acontece, então, frequentemente, né? Procurar um médico para fazer uma avaliação, né? Para ver realmente o que está, então, desencadeando esse sangramento ali rotineiro,
né? Sim. Porque isso aí pode, então, evoluir, né? Como tu comentou, para uma coisa, então, mais grave. Então, a orientação certa, né, para o pessoal de casa, procurar, então, um médico para fazer uma avaliação. Pode levar a risco, né, fatal, por exemplo? Pode levar à morte? Não necessariamente, né? Exceto se o sangramento, então, é muito, né, atípico, está sangrando muito, e se a pessoa, então, ali aspirou, né, aquele sangue e evoluiu, então, para um engasgo, né? Nesses casos, sim, mas o sangramento nasal em si, ali, simples, ele não leva a risco iminente ali de morte naquele primeiro momento. Aquele pessoal que é viciado em tubinhos e descongestionantes, coisas do tipo, o pessoal usa. E eu não estou falando aquele, por exemplo, que limpa, que é só um cloreto, alguma coisa assim, né? Uma água salgada que acaba limpando. Mas aquele cara que é viciado. A gente sabe que tem uns remédios que viciam. O cara não consegue mais respirar sem botar de meia em meia hora umas gotinhas. Isso também pode lesionar, de certa forma, com uso frequente, contínuo, sem acompanhamento médico? Claro, pode sim, né? Se ele está fazendo esse uso sem ali prescrição, orientação médica, né? De repente, usando inadequadamente, né? Se não foi prescrito ali pelo médico, pode sim ocasionar ali sérios problemas. Sim. Agora, o que fazer, né? Comigo, foi o papel higiênico e a cabeça para cima durante um período. O que a gente deve fazer? É por aí ou eu fiz bobagem? Fez errado. Ai, ai, ai. Tá? E isso é bom a gente falar, porque eu tenho certeza que você em casa fez a primeira coisa que fez, foi uma bucha de papel higiênico, enfia no nariz e levanta a cabeça. A primeira conduta, né, é essa que a gente faz. Isso porque não tinha o quadro primeiros socorros, daí a gente faz errado. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente acha que está fazendo certo, né, Vives? Mas, sangramento nasal, o que a gente faz, então, no primeiro momento? Tá. Né? A gente comprime o nariz, tá? Tá. E inclina a cabeça para frente. Ah, é pra frente? Isso aí. Não é pra trás? Não é pra Tá, trás. assim, ó, já mudou minha vida por completo agora. Então, vou repetir. Isso aí. Eu Compressão fecho aqui no nariz. o nariz. E inclina para frente a cabeça, tá? 5 ali a 10 minutos ali fazendo compressão ali, tá? Pode colocar então, né, gelo ali no local, tá? Tu vê que respirar pela deixa boca. eu avacalhar a produção, tá? Porque isso aqui é programa e a gente pode fazer, tá? Porque o cara em casa, se ele é esperto, ele tá olhando a imagem e tá, mas ela não tá com a cabeça pra frente, tá? Então, assim, ó, até na hora de produzir a gente tem que cuidar desses detalhes. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas faz isso. O comportamento delas é levantar e não colocar para frente. Por que eu devo fazer assim? O porquê? Porque no momento que tu colocar a cabeça para trás, tu pode aspirar esse sangue. Ah, entendi. Tá? E então se agravar o problema. Ah, pois é. Tá? Esse sangue, então, que, né? Vai para as vias aéreas, claro, pode pulmão. ir para as vias aéreas, pulmão e evoluir para um problemão. Pois então, a primeira conduta, né, de sangramento, então, nasal, comprima o nariz e inclina ali a cabeça para frente de 5 a 8, ali a 10 minutos. Perfeito. Tá? Passou esse tempo, né? Enfim, né? Comprimiu e o sangramento voltou, repete isso novamente, coloque ali gelo ali no local, né? Sempre, então, respirar pela boca quando a gente está comprimindo, então, o nariz, tá? E se isso continuar, então, né? Procurar um atendimento médico ali naquele momento, né? Se o sangramento, então, for muito ativo. Olha, hoje você aprendeu o que a maioria das pessoas imagina que é o correto e não é. Tá? Tanto que até mesmo o Google nos ensina errado. Que a gente vai pegar essas fotos em banco de imagem, é o que aparece, tá bom? Hoje, por isso que é importantíssimo esse quadro Primeiro Socorro. Um detalhe mínimo, como a inclinação correta da cabeça, pode salvar uma vida ou não, pode prejudicar. Algo tão banal e simples como um sangramento pode se tornar algo ainda pior. E essas informações é muito importante, né, Bives? Eu acho que o nosso quadro, assim, ele é muito importante até mesmo para as pessoas em casa saber realmente o que fazer ali a coisa certa. Perfeito. Né, nesse primeiro momento. Faltou só um detalhe, tu me disseste também não é indicado enfiar uma bucha de papel higiênico no nariz. O que não fazer e o que todo mundo faz.
Por que a gente não pode botar o papel higiênico? Por quê? Porque no momento que tu coloca o papel higiênico ali, depende da quantidade ali, então, que esse sangue, né, do sangramento ali, ele vai molhar esse papel higiênico. Sim. A pessoa, então, pode, né, aspirar ali alguns pedacinhos ali de papel higiênico. Não introduza nada, então não nem papel introduza higiênico, nada ali naquele primeiro momento, tá? E também não inclina, né, gente, então, a cabeça para trás, que daí corre o risco aquele que a gente comentou, né, da aspiração ali desse sangue. O mesmo raciocínio para não deitar, né? E o mesmo raciocínio, então, para não deitar. Não assoe o nariz, então, é pior porque ainda. no momento que tu suar o nariz. Mas isso acontece, né? Sim. Às vezes as pessoas acham que vão acabar ali... eliminando o excesso. Eliminando o excesso e vai piorar a situação, porque daí os vasinhos acabam ali, né, jorrando mais sangue. Vou te dizer, olha, de todos que a gente já fez, e quero lembrar para você aí de casa, todos os quadros aqui, Primeiro Socorro, né? Os quadros Primeiro Socorro de Primeiros Socorros, você tem no nosso canal no YouTube, tá? Então você entra lá no YouTube, acha ali o canal da Ubra TV, tem ali o espaço do Conexão RS, tem o espaço do quadro Primeiros Socorros. Tem alguma dúvida? Quer mostrar para sua vizinha que faz errado? Para aquele seu primo xarope que acha que é médico e coisas do tipo e faz tudo errado e está com essa brincadeira e está colocando as pessoas em risco, né? A vida das pessoas em risco? Acessa lá, tire suas dúvidas, espalhe essa informação porque ela pode salvar vidas. Hoje, sem dúvida, foi de todos os que a gente já fez, Paulo, os quadros aqui, dos capítulos, sim, esse foi o mais surpreendente, porque eu tenho certeza que 99% das pessoas fazem completamente o oposto do que se deve fazer num caso de sangramento nasal. Sim, é verdade, a gente vê muitos erros, né? E só para frisar, né, Bives, tudo que a gente comenta aqui no quadro Primeiros Socorros, isso nada impede da pessoa lá procurar uma ajuda médica, né? Claro. Uma avaliação médica. Então, é importante, né, a pessoa sempre procurar e fazer tudo, né, indicado, orientado, então, pelo médico. Perfeito. Aqui a gente está tentando, no momento de crise, de urgência, você reagir da melhor forma possível. Mas aqui ninguém sai, né? Aliás, aqui ninguém sai, por exemplo, especialista em saúde, medicina ou, por exemplo, como um cuidador de idoso, tá? Se você quer se tornar um profissional na área, a gente tem uma dica. A Canoas Day Home é uma empresa especializada em cuidados para idosos e pessoas a partir dos 50 anos e dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada. Além de atendimento domiciliar, atenção famílias, vocês estão precisando cuidar do vovô e da vovó? Tem atendimento domiciliar e também assistência gerontológica. A Canoas Day Home oferece curso completo de cuidador de idosos. Você quer se tornar um profissional nessa área, uma área que cresce muito no Brasil. A gente está precisando de profissionais qualificados para atender o vovô e a vovó. Então, preste atenção. A Canoas Day Home Soluções Gerontológicas e de Saúde fica bem ali no centro de Canoas, na rua Tiradentes, sala 130, número 130, sala 106, tá? Bem ali no centro de Canoas, tá? Você chega ali, é fácil o acesso. Se você tem alguma dúvida, já pode acessar o site canoasdayhome.com.br ou então ligar 51 9987 36863 ou 51-3785-6467. O telefone está na tela. Então, famílias que estão precisando de ajuda para cuidar do vovô e da vovó, procure a Canoas Day Home, assim como você que está procurando um ofício que é muito nobre, um ofício que tem muita técnica por trás, que exige uma responsabilidade muito grande, mas que, acima de tudo, exige um carinho, uma paciência especial para cuidar do vovô e da vovó. E a Canoas Day Home passa tudo isso para os profissionais. Não é verdade, Paulo? Isso aí. A Canoas Day Home tem, então, um excelente curso, né, na formação para cuidadores de idosos. Esses próprios, né, profissionais saem totalmente, então, capacitados, né, para atender, né, essa demanda aí de cuidados de idosos que cada vez vem crescendo e aumentando mais, né, enfim, no nosso estado, no Brasil, enfim, no mundo, né, e precisa de profissionais, então, cuidadores, né, carinhosos, né, competentes, que só isso, então, você encontra, né, fazendo o curso lá na Canoas. Bom, fica aqui a nossa dica. Fica a dica para você acompanhar sempre o quadro Primeiros Socorros. Já disse, quer voltar em algum capítulo? Basta entrar no nosso canal no YouTube ou então, semanalmente, acompanhe aqui Paulo Viana com a gente, tá bom? Seja sempre bem-vindo, Paulo. Vamos salvar vidas da forma melhor possível, a forma mais correta. É isso aí. E até quinta que vem. Tchau!